Ok. Então vamos lá, né? Bom dia novamente para ficar gravado. Vamos começar. Eu vou começar a aula explicando o plano de ensino. Eu coloquei ele já no Classroom, para vocês, quem quiser dar uma olhada, viu? Mas eu vou explicar só alguns pontos, não vou falar tudo, não. Vocês não estão ouvindo barulho de obra, não, né? Não, acho que não. Ok. Aqui tem um vizinho fazendo uma obra aqui. Então vamos lá, ó. Cálculo 2, né? A disciplina tem 64 horas. Tá todo mundo enxergando essa fonte aqui? Acho que sim, né? Ok. Eu vou deixar assim, esse tamanho mesmo aí. Depois eu só faço mudar aqui. 64 horas. Então eu vou colocar as aulas gravadas no YouTube e depois vocês podem rever. Aí o conteúdo, né? Eu já vou adiantando para vocês que tem muito conteúdo nessa disciplina. E aí eu não. Provavelmente eu vou fazer o seguinte: eu vou escolher só os pontos principais e vou falar deles. Não dá para falar de tudo, não. É muita coisa para pouco tempo. 64 horas. Inclusive, eu vou fazer, geralmente, de 64 horas, são 2 dias na semana, né? Mas eu vou fazer 3 aulas, sendo que as duas normais, do jeito que tá aqui, né? Síncrona, e uma gravada. Eu vou gravar na sexta e depois vocês podem ver no YouTube, né? Então, o conteúdo, né? Como eu falei, é muita coisa. E aí eu vou escolher os pontos principais que talvez ajude, talvez não, provavelmente vai ajudar vocês nas outras disciplinas, principalmente o cálculo 3, ou cálculo vetorial. Ok, a primeira parte aqui já começa com a integração por partes. E aí o que eu estou pensando em fazer? Eu não sei se vocês lembram da integral de cálculo 1, não sei se todo mundo lembra, porque já faz muito tempo, né? Um ano que vocês deveriam ter começado essa disciplina e cálculo 1 nem se fala, né? Acho que ninguém lembra muita coisa de integral. Então eu vou fazer como se fosse uma revisão do começo de integral. Então, supondo que vocês não lembram, que eu acho que eu vou fazer como se fosse uma revisão do começo de integral. Então, supondo que vocês não lembram, que eu acho que... Porque começar com integração por partes é meio estranho. Se já se passou tanto tempo que vocês viram cálculo 1, né? E aí eu vou revisar um pouquinho. Aí depois eu começo a integração por partes. Eu vou ver se essas 3 primeiras aulas eu faço revisão, vai ser um pouco rápida. Mas é mais para não começar de uma coisa que não é o começo. Ok? Então, frações parciais. Esse método... isso é tudo integral, né? Essa primeira parte aqui. E integrais impróprias. Essa aqui vai ser a primeira prova, viu? Integração, assim, o começo, né, que eu vou falar, de uma revisão. Aliás, tem aplicações de integral aqui, ó. Também isso aqui vai entrar. Só que eu vou fazer essas aplicações junto com o conteúdo, né? Na medida que nós veremos, que eu vou explicar o conteúdo, aí eu vou colocando as aplicações junto, para não ficar uma coisa só no final, e se for no final não dá tempo também. Então, isso aqui vai ser a primeira prova, basicamente só integral. Aí a segunda vai ser sequências e séries, esses 2 tópicos aqui, que vai ser dia 30 de março, né? No plano de ensino que eu coloquei para vocês, a prova tem mais coisa, mas eu preferi separar desse jeito porque fica melhor, né? Então, a primeira parte integral, a segunda sequências, séries numéricas e de potências, e a terceira é essa aqui, né? Que parece que tem mais conteúdo do que, por exemplo, sequências e séries, mas não. Porque são tópicos separados, né? Assim, eu poderia dar uma disciplina só dessa parte final aqui, funções de 2, 3 variáveis, que também é muita coisa, mas eu vou tentar explicar só o que vocês irão precisar mesmo para as outras disciplinas e assim, só o principal, né? Vou tentar filtrar só os pontos principais dos conteúdos, né?
Ok. É isso que depois vocês podem dar uma lida, né? Não vou ficar repetindo isso aqui. Vou logo para o final aqui. Ah, por exemplo, né? Avaliação 1, né? Tá aqui, dia 25 de fevereiro. Aí, como é que vai ser? Vai ter a aula normal, dia 25, né? Aí, quando for depois da aula, por isso que eu coloquei aqui das 10 horas, né? Quando for depois da aula, eu coloco a prova como atividade no Classroom, para vocês me entregarem até o dia seguinte, 23h59, ok? E como coloquei no Classroom, todas as provas terão 10 questões, viu? As 3 provas. Aí vai ser isso, coloco a prova lá e vocês resolvem pesquisada, né? E entregam no dia seguinte até as 23h59. Ok. Aqui também tem as datas das aulas, né? Por exemplo, hoje, né? Hoje e depois de amanhã, a aula síncrona, que é essa aula aqui que é ao vivo, que depois eu vou colocar o vídeo lá. E a aula assíncrona, que é uma aula que eu vou gravar. Eu coloquei esse horário aqui, mas não necessariamente eu vou gravar nesse horário aqui, não. Mas na sexta eu coloco a aula. Que pode ser de exercício. Se for de exercício, vocês podem pedir as questões que vocês têm dúvida, né? Para eu fazer nessa aula. Porque o que eu vou fazer, né? Cada semana, ou talvez, assim, eu não vou colocar toda semana, porque talvez eu coloque mais de uma lista por semana, mas essas listas, só para vocês terem, digamos assim, noção do andamento do conteúdo, né? Não é para me entregar essas listas. E aí é dessas listas que eu vou fazer os exercícios dessa aula gravado, ok? Pode ser também de conteúdo, dependendo do quanto vai ser necessário, né? Se tiver alguma coisa atrasada, pode ser de conteúdo também. Aqui também, ó, dia 30, a mesma coisa. Aqui, nessa semana, eu coloquei, se eu não me engano, dia 1º vai ser feriado. Geralmente eu queria colocar todas na quinta, né? Mas dia 1º vai ser feriado e eu acho que dia 25 é feriado também, que é uma quinta. Feriado estadual, não lembro qual é. 24 é feriado, né? Aí dia 30 é uma terça. E acho que dia 1º é quinta da Semana Santa, né? Acho que talvez seja ponto facultativo. Aí é a mesma coisa. Tem a aula e 10 horas eu coloco a prova para vocês entregarem até as 23 do dia seguinte. Ok? E a última prova do mesmo jeito, né? Dia 6, que se eu não me engano, é quinta. Mesmo jeito, 10 horas. Eu coloco a prova para entregar até 23h59 do dia seguinte. Ok? Avaliação final dia 15. Ou dia 15 não, dia 11. Mas também essa data pode mudar, né? Dependendo do. Pode ser. Aqui é uma terça, né? Pode ser na quinta também. Porque às vezes choca um exame final com o outro, né? Você tem um exame final, alguns no mesmo dia, e não é bom fazer exame final no mesmo dia. Pode ser que mude essa data também. Aqui tá de novo, né? As datas. Vocês podem olhar. A avaliação é só essas 3 provas, viu? E a média aritmética, né? E a bibliografia, esses livros básicos já, né? Que todo mundo já conhece. Sturte, volume 2, volume 1. O volume 1, deixa eu dar uma olhada aqui. Tem a parte de integral, que é a primeira parte, e só. Okay? O volume 1 tem a parte de integral. Da mesma forma, com o volume 1 do Guidorize, é a parte de integral, que é a da primeira prova.
Da segunda, que é aquela parte de séries, aí fica um pouco bagunçado. Fica o volume 4 do Guidoriz, pode ser também, é uma opção. O volume 2 do Stuart. Aqui eu não peguei o volume 2 aqui, mas tem também o volume 2. E a terceira parte é aquela de funções de duas variáveis, né? De três variáveis. É o volume 2 também do Stuart, o volume 2 do Guidorizi, ok? Que o volume 3 eu não sei porque tá aqui, mas talvez tenha algum conteúdo do começo. Enfim. Mas eu vou indicar sempre qual é o livro que eu estou usando naquela aula, né? A página tal, tudo mais, para vocês terem uma noção, né? De onde está, o que eu estou fazendo. Também tem uma apostila que eu usei na disciplina que eu dei no semestre passado, que é toda a parte de integral. E já está assim, já está resumido já. Eu vou colocar para vocês, mas ela só serve para a primeira prova. Não serve para as outras. E ainda só alguns tópicos, né? Aí vocês podem olhar por aqui também. Mas eu vou sempre indicar, assim, o que eu vou usar, né? Mas eu acho que vocês podem usar qualquer livro que tenha esse conteúdo, não tem problema nenhum. Eu não sei se vocês têm o PDF desses livros. Se não tiverem, vocês podem me dizer que eu envio para vocês. Mas é fácil de achar na internet, né? Hoje em dia não tem muita dificuldade, não. Ok? Alguma pergunta? As provas são abertas? Aberta como assim? Ser pesquisada, é? Não se tem alguma questão de marcar ou se todas são abertas. Ah, é toda discursiva, né? Escrita. Não tem nem onde marcar, não. Ah, sim, Até porque obrigado. vocês vão levar para casa, né? Assim, eu vou colocar o PDF. O que eu vou fazer? Eu vou dar o PDF para vocês, vocês respondem. Depois me enviem as respostas. Ah, então a gente vai escanear e mandar, né? Isso. Então, Ou ah, sim, escanear ou tirar foto. Vocês podem tirar foto beleza. também. Obrigado. Individual. Cada um entrega o seu. Mesmo que, obviamente, eu sei que se é uma prova pesquisada e eu dou mais de 24 horas para fazer, vocês vão compartilhar as respostas, né? Mas é bom que como vai ser a questão da chamada? Não vai ter chamada. A questão da chamada é que eu não vou fazer chamada. Não tem sentido fazer uma chamada se você pode assistir as aulas depois, né? Então, tá todo mundo presente com 100% já. E a coisa a prova vai ser assim. E eu não vou passar essas listas semanais porque não funciona, é muito chato. Ficar fazendo toda vez uma lista para entregar a lista semanal, não dá certo. Eu não vou ter tempo de corrigir, vocês também não vão ter tempo de fazer toda semana uma lista gigantesca, então vai ser só as 3 provas mesmo. E aí, a única coisa que eu vou fazer é que elas vão ser um pouco mais difíceis do que em geral uma prova do presencial é, porque a prova do presencial você tem 2 horas para fazer, não tem como fazer uma prova, por exemplo, presencial jamais eu faço uma prova de 10 questões, porque não dá tempo de fazer em 2 horas 10 questões. Aí geralmente eu coloco 5, 4 só. Aí 10 é um pouco mais difícil, né? Porque vocês vão levar para casa. Também se for fácil uma prova que já é para levar para casa, uma prova que é fácil, não tem sentido nenhum. Então a dificuldade vai ser na prova mesmo. Podem cair questões da lista que eu vou passar, né? Das listas, ou não, aí depende. Como eu falei, as listas eu vou passar algumas, né? Mas vocês não precisam entregar essas listas, não. Vocês também podem pedir exercícios que não estão na lista, né? Se vocês acharem algum exercício interessante de algum outro lugar, vocês podem pedir também para fazer. Então é isso, né? Alguma dúvida? Ok. Então vamos começar. Eu não sei se vocês lembram do cálculo 1, não sei se alguém está lembrando, né? Tem já.
mais de um ano, né, que vocês... Ok, grupo do WhatsApp. Tem mais de um ano que vocês viram essas... Viram cálculo 1, né? Não sei se vocês lembram de derivada, não sei se vocês... Nossa, muito feio isso aqui. Ah, deixa eu fazer aqui. Então, a aula 1 vai ser, assim, que é parte da revisão, né? Que é a parte de primitivas. Que, em teoria, para vocês terem visto no cálculo 1. Mas eu vou supor que vocês não estão lembrando, só para dar uma revisada. E aí, antes disso, eu queria só revisar algumas derivadas com vocês, antes de entrar na parte primitiva. Por exemplo, né? Se eu quiser derivar uma constante, não sei se vocês lembram, que dá zero, né? Derivo qualquer constante dá zero, qualquer número. Vocês lembram disso aqui? Por exemplo, quero derivar x elevado a n, né? Isso aqui dá nx a n menos 1. Lembram, né? Não tem nada... Vou relembrar só as mais básicas mesmo. Depois vocês olhem, quem não estiver lembrando. Por exemplo, derivada de e elevado a x é o próprio e, né? Derivada do ln de x é 1 sobre x. Por exemplo, também, se no lugar do e for um número 1a qualquer, né? Qualquer entre aspas, que vai ser a elevado a x, ln de a, com esse a maior que zero e diferente de 1. Colocar só mais dois, seno e cosseno, né? Ok? Aí, para que isso, né? Não sei se vocês lembram de primitiva, mas agora eu vou colocar uma pergunta aqui para vocês. Se esse bicho funciona. Pronto. Vou separar aqui. Então, a pergunta é o seguinte, né? Aqui é só para quem não está lembrando, para ajudar a entender aqui. Então, a pergunta é o seguinte. No caso, primitivas, né? Entrando agora. Qual a função, né? Cuja derivada é a função f de x por exemplo, x elevado ao quadrado. Se eu tivesse perguntando qual era a derivada dessa função, né, x elevado ao quadrado, a derivada dela é simplesmente, pela regrinha ali que eu coloquei, né? É 2, né? X, aí 2 menos 1,
Mesma coisa de 2x, tá? Mas eu quero saber uma função que quando eu derivo, dá esse resultado aqui, ok? Tem a derivada, né, que eu pego só e derivo, e eu quero uma que quando eu derivo, dá essa aqui. Alguém consegue pensar em alguma? Exato, x ao cubo, né? Então a resposta aqui, né, é uma f grande aqui. Muito... É a função procurada, né? Porque quando eu derivo essa função aqui, quando eu derivo a f maiúscula, vai ficar o quê? 3x. Aí aqui vai perder uma unidade, né? No lugar do 3 fica o 2. O 3 aqui fica porque é constante. E aqui cancela o 3, fica só x quadrado. Então essa função aqui, estão vendo isso aqui? Esse carro. Estão, né? Esse carro passando. Pois é. Então essa função aqui é uma função que quando eu derivo ela, eu obtenho a função inicial que eu pedi, né? Aí essa função aqui, a gente chama de primitiva dessa função inicial. Que é a primeira definição que geralmente se aprende na parte de integral, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, uma primitiva de uma função. Então, ok aqui. Você pega uma função no intervalo em R, né? Mas uma primitiva de uma função f é uma função, e quando eu derivo, dá essa função inicial, né? É uma função f grande, né? Geralmente usa... Você pode usar qualquer letra, né? Mas eu estou usando aqui a mais comum. É uma função f tal que, quando eu derivo a grandona, eu obtenho a outra lá. Então, quando eu estiver me referindo à primitiva, eu quero uma função que, quando eu derivo, dá aquela função inicial, como nós vimos aqui, esse exemplo mais básico, né? E aí, em geral, como é que funciona? Depois eu vou pegar esse material aqui, dessa aula, eu vou colocar vou transformar em PDF e depois vocês podem usar isso aqui, viu? Isso aqui que eu estou escrevendo. Por exemplo, um exemplo aqui. Determine lembrando, isso aqui não tá exatamente na ementa desse cálculo, é só uma forma para vocês relembrarem. Até porque também a primeira aula não é ruim começar com coisa muito pesada, né? Primitivas.
por exemplo, A é, aliás, eu vou colocar, no lugar desse 1 meio aqui, vou colocar um N logo de uma vez. No lugar desse, eu vou colocar E elevado a alfa x. Esse alfa aqui é o número real, viu? Aqui alfa diferente de zero. Botar F de novo. G, sei lá. Então, quando eu pergunto quais são as primitivas dessas funções aqui, eu estou perguntando quais funções e quando eu derivo vai dar essas quatro aqui, né? No caso, essa primeira, é só seguir a lógica que foi usada no exemplo anterior, né? A primitiva vai ser x elevado a n sobre, aliás, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, né? Porque quando eu derivo essa f grande aqui, né, a derivada dela vai ser n mais 1 vezes x elevado a o expoente que perde uma unidade, né? E aí fica, cancela aqui, x elevado a n, tá? Então, é uma função, aliás, aqui tem, não é exatamente as primitivas, porque esse as aqui dá indicação que só tem elas, né? Só tem, assim, só tem, por exemplo, a primitiva dessa função, esse a aqui indica que a primitiva dessa função só é essa função aqui, mas não é verdade. Determine, vou colocar assim, algumas primitivas, que umas fica estranho, né? Então, assim, determine primitivos das coisas. Fica melhor. Porque quando determine primitivos, fica no sentido de que tem mais de uma primitiva para a função, né? Ok. Certo? Então, toda vez que a primitiva de x elevado a n é x elevado a n mais 1. Aliás, a primitiva não. Uma primitiva, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Ou seja, é uma função que quando eu derivo, é igual a essa aqui, a derivada dessa função. Agora, para essa letra B, né? Aqui, alfa é um número real, vou ter diferente de zero, porque se for zero, vai ser 1, né? Então, quem seria aqui, né? Só pensar numa função que quando eu derivo, dá essa aqui. Aí é 1 sobre alfa, o resultado, né? É elevado a alfa. Porque aí, aqui tem... Quando eu derivo essa g, a derivada dela, essa constante aqui se mantém, ou seja, vocês têm que lembrar de derivada de qualquer forma, né? A derivada aqui eu estou usando o fato de quando eu derivo a derivada de uma constante, né? Com uma função, é a constante, vou fazer tudo azul mesmo, de uma constante vezes uma função, é c vezes a derivada da função, né? Ficou muito apertado, mas...
Ou seja, quando eu derivo isso aqui, essa constante fica fixa, né? Ela se mantém. Aí a derivada do e elevado a x somente é o próprio e, mas quando tem uma constante aqui, você tem que usar a regra da cadeia, né? Como é que usa a regra da cadeia? Não sei se vocês lembram. A regra da cadeia é a derivada para composição de funções, né? Uma regra que para você derivar a composição de funções. E aí eu derivo essa eu mantenho como é que é a regra, né? Eu conservo o e elevado a alfa x vezes a derivada só desse expoente aqui, né? A derivada desse alfa x é só alfa, né? E aí cancela, né? Fica só o e elevado a alfa x. Ok? Aqui é a mesma coisa, esses dois aqui vocês podem fazer depois, mas uma função que quando eu derivo dá o seno, aqui H maiúsculo, é 1 sobre alfa, né? Aliás, menos 1 sobre alfa. Opa. Acho que vale a pena eu fazer isso aqui, né? Por que que a primitiva dessa por que que essa função quando é deriva daquela, né? Só derivar. Então, você tem que lembrar da derivada. A mesma coisa, né? O derivo vai ficar menos 1 sobre alfa. A derivada do cosseno é menos o seno, né? Que eu coloquei lá no começo. Então, quando eu derivo a mesma coisa, quando eu derivo cosseno de alguma coisa, como é que funciona? Eu derivo só o cosseno como se não tivesse nada aqui e conservo. Então, a derivada do cosseno é menos o seno disso, vezes a derivada desse parêntese aqui, do que está dentro do parêntese, que é alfa, né? Do mesmo jeito, cancela aqui. Aí esse menos com esse menos aqui, mais, então fica só o seno. Da mesma forma, vocês podem fazer com o cosseno, né? Vai ficar... Aí do cosseno vai ser 1 sobre alfa. Seno de alfa x, né? Porque quando eu derivo o seno, vai ser cosseno, aí é a mesma coisa. A derivada dessa é alfa, vai cancelar, certo? Então tem algumas primitivas básicas aqui, né? Dessa x vai dar a n. Depois vocês revisem as outras, né? Aí eu tenho uma observação aqui. Ah, é o seguinte, né? Observe que x elevado a n, aliás, vou colocar assim, né? F de x a g era 1 sobre alfa, né? GH, né? Menos 1 sobre alfa, que era mesmo aqui? Cosseno, né? Um sobre alfa seno, também, mais K. Vou explicar por que eu estou fazendo isso aqui, né? Observe que também são primitivos.
de... Essas 4 funções aqui também são primitivas daquelas funções que eu coloquei inicialmente, né? Por que que elas são primitivas, né? Quando eu derivo essa função aqui, por exemplo, f, qual é a derivada dela, né? A derivada dela é a derivada dessa aqui, aí vocês têm que lembrar que a derivada de... A derivada da soma é a soma das derivadas, né? Então, quando eu derivo essa, eu estou derivando a primeira mais a derivada da segunda. E a derivada da segunda é zero, né? Só para ilustrar. Quando eu derivo essa aqui, então d xn mais 1 mais k. Aí como é que é lá do cálculo 1? É a derivada da primeira mais... Ok? Mas só que a derivada dessa segunda aqui, dessa constante, é sempre zero. E aí fica só a derivada, essa primeira derivada que a gente já sabe que é x elevado a n mais 1. Aliás, x elevado a n somente. Então, o que eu estou querendo dizer? Se você tem uma função que é uma primitiva, como nós vimos aqui, esta aqui, se ela já é uma primitiva, qualquer função que eu pegue essa função e some uma constante também vai ser uma primitiva. Por isso que eu tinha enfatizado aqui para colocar só determine primitivas, porque são infinitas, né? Você pega uma função, que é uma primitiva, e coloca qualquer constante, soma qualquer constante, também vai continuar sendo uma primitiva. Isso aí, em geral, ocorre com todas as funções, né? Se uma função é uma primitiva, quando eu somo uma constante, ela também vai ser primitiva. Microfone. Agora eu não sei como é que aumenta o microfone. Não sei se é esse fone aqui que tá... Já tá melhor? Eu não fiz nada. Ah, era antes, né? Então, será que eu tô falando baixo também? Mas vamos lá. Alguma pergunta até agora? Isso aqui vocês lembram disso? Cálculo 1. Sim, né? Ok, ótimo. E aí, por exemplo, né? Só uma outra observação, é o que eu acabei de falar. Se uma função... Isso aqui é tudo revisão, entre aspas, né? Se uma f grande é uma primitiva de f pequena, né? Então, eu vou colocar assim, né? O correto é não colocar esse fx, mas eu vou colocar, fica melhor. Se f de nana, então, f de x mais k, com k constante, né? Também é uma primitiva de f, né? E aí, pelo que eu já acabei de falar, quando eu derivo uma função, a derivada dela vai ser a derivada da primeira mais a derivada da constante, só que a derivada da constante é zero, então tem o mesmo efeito. E aí é que a gente entra na integral indefinida. Vocês devem ter visto no cálculo 1. Geralmente, antigamente, não se via integral no cálculo 1. Aí mudaram o PVC de vocês, e aí ficou dividido, né? Metade do curso de integral no cálculo 1 e metade no cálculo 2, só que, às vezes, o conteúdo do cálculo 1 é muita coisa e, às vezes, não dá tempo de falar tudo, né? Integral indefinida.
Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui. Pronto. É o seguinte, o que é integral indefinida? Basicamente, eu vou colocar aqui a anotação. Sim, para simplificar, né? Ok. É o seguinte, né? A gente usa essa notação aqui, integral de f de x dx. Fechou muito aqui. E aí, isso aqui vai indicar... Vou colocar um pouco mais embaixo. O que isso significa, né? Significa, vou colocar assim, indica talvez, né? Melhor, representa todas as funções cuja derivada é igual a f de x. Ou seja, se representa todas as funções cuja derivada é igual a f de x, ou seja, representa todas as primitivas, né, dessa função. Essa função, da função f, nessa função f a gente chama de integrando, né? E aqui a gente chama de integral de f de x dx, né? E essa notação representa todas as funções cuja derivada é igual a f de x. Ou seja, se f é uma primitiva de f pequena, né? É uma primitiva. Então, essa integral, né? Mais k. Que é o seguinte, isso aqui representa todas as funções que quando eu derivo, vai dar a f. Aí, como eu falei, se naquela observação, se eu tenho uma primitiva, que a derivada dessa, todas as outras serão essa uma inicial, mais uma constante, ok? Por isso que você coloca constante, porque isso aqui representa todas as funções que quando eu derivo, isso aqui, né, representa todas as funções que quando eu derivo, dá esta aqui. Porque, novamente, se eu tenho uma que deriva e dá aquela, qualquer uma mais uma constante também vai ter o mesmo efeito. Certo? Isso aqui é uma integral indefinida, né? Que significa que são todas as funções que quando eu derivo, dá aquela lá. Aí, qual é o truque disso aqui? É justamente determinar essas funções, determinar as primitivas. Porque, por exemplo, se a função for uma função fácil, assim, por exemplo, calcule né, integral de x à quinta dx. Ou seja, eu quero o que isso está significando? Me diga todas as funções que quando eu derivo, a derivada dessas funções dá essa aqui, né? E aí, pelo que a gente fez, integral de x à quinta dx é x, aqui, e lembrando aquele n, né? Seria n mais 1, a sexta sobre 6, mais k. Então, assim, quando a estrutura da função é uma estrutura tranquila, você faz direto. Você basta raciocinar um pouquinho e perceber, né, deduzir que a derivada dessa função vai ser igual a essa aqui. Só que, às vezes, nem tudo
Nem tudo é visto de imediato, né? Por exemplo, calcule, se fosse essa daqui, né? Sei lá, raiz. Não é tão imediato. Só de olhar não dá para saber qual a função que quando eu derivo vai dar essa aqui. Ok? Então, para isso aqui existem as técnicas de integração, que é basicamente o que se baseia num curso de integral, num curso de graduação, é basicamente isso, é aprender a calcular integral, usando algumas técnicas, e dependendo da função, dependendo do integrando, você usa uma técnica diferente. E aí o que a gente vai ver, basicamente, nessa primeira prova, né? Vocês já viram alguns, mas eu vou relembrar os principais. Essa integração por partes é uma técnica de integração, né? Que é o primeiro tópico do curso de vocês, é uma técnica, uma maneira, uma técnica para resolver alguns tipos de integral, não todos. Método das frações parciais é a mesma coisa. É uma técnica para resolver alguns tipos de integral. E integral tem esse problema, né? Existem várias técnicas, mas você tem que saber para que integral serve determinada técnica. E aí, para resumir essa parte de primitivas, né? Para resumir, e aí é importante vocês terem em mente isso aqui, né? Por exemplo, deixa eu ver se tem aqui no livro, porque acho que fica melhor. Basicamente, o que eu vou escrever aqui vai ser uma tabela de primitivas, né? Que, em geral, você vê no cálculo 1, mas eu vou escrever aqui para vocês relembrarem. E depois vocês podem verificar aqui, ó. Por exemplo, né? Integral de... Aqui, C é uma constante, por exemplo. Qual é a integral de uma constante? É C, x mais k, né? Lembrando que isso aqui significa todas as funções quando eu derivo da C, ou seja, cx mais k. Quando eu derivo isso aqui, vai dar isso aqui. E aí, por exemplo, eu já falei dessa, né? Quando eu derivo essa da esquerda, eu obtenho... Aliás, essa da direita eu obtenho a da esquerda. É elevado a x. Ou seja, qual é a função quando eu derivo da UE? O próprio E, né? Aqui tem um detalhe, viu? O N, ele não pode ser menos 1, né? Porque se for menos 1, zero aqui. Aí, naquele caso do menos 1, por exemplo, se o N aqui for menos 1, fica 1 sobre x, né? E aí, 1 sobre x, ou seja, qual é a função quando eu derivo da 1 sobre x? É ln do módulo de x, e aí todas elas mais k. X, aqui x diferente de zero, né? E aí tem a do cosseno. Qual a função que quando eu derivo da cosseno? Seno, né? Seno de x menos o cosseno. Aí tem outras aqui,
Que aí vocês têm que talvez lembrarem um pouco, né? Não sei se todo mundo lembra. Tem alguns derivados que ninguém lembra, né, em geral. Por exemplo, qual é a função que quando eu derivo dá secante ao quadrado? Aí você tem que lembrar que a derivada da tangente é secante ao quadrado, né? Tem outro aqui, por exemplo, a integral da tangente. Essa daqui, eu acho que não precisa você... Assim, eu acho que as básicas são essas aqui. Você pode sempre deduzir as outras dessas básicas aqui, mas eu vou colocar assim mesmo. Por exemplo, você pode... Essa que eu vou colocar agora, que é da tangente, você pode deduzir ela usando outra técnica. Você dá para integrar aqui de fato, não precisa assim memorizar que vai dar menos ln do módulo do cosseno. Ou seja, quando eu derivo essa função, né, da direita eu obtenho tangente de x. Tem umas mais conhecidas, né? Que é 1 sobre... Por exemplo, qual a função quando eu derivo da 1 sobre 1 mais x quadrado? Arco tangente de x, né? E aqui, por último, uma função que quando eu derivo dá essa aqui, arco seno. Ok? Então tem essas primitivas básicas aqui. A partir dessas você consegue deduzir todas as outras, né? Ver se tem alguma pergunta. A aula está sendo gravada. Aí, à tarde eu vou colocar no YouTube. Ok? Na integral indefinida, né, nós temos, ou tem-se, né, duas propriedades básicas, que vai permitir você calcular outras, porque essas aqui vocês podem ter como, digamos assim, a base para todas as outras integrais, né? E para resolver também essas outras integrais, tem duas propriedades que são bem básicas, sim, básicas no sentido que são as primeiras, né? Então, qual é a primeira, né? É que a integral da soma é a soma das integrais. Então, se eu tenho... Aqui eu coloco duas funções, mas é qualquer quantidade finita, né? 3, 4, 5. Então, se eu tenho integral... Quero integrar a soma de duas funções, eu integro, separo, se eu quiser, né? Posso separar e integrar separado, depois somar. E a outra é, se K é uma constante, eu vou até colocar aqui o K assim com outra cor. Eu posso tirar esse K como se o K saísse da integral, né? Como se ele saísse, não, ele está saindo da integral, ele vai para fora, fica assim. Ok? E a partir dessas duas, deixa eu ver se tem mais um outro aqui que eu não estou. Só isso aqui. A partir dessas duas aqui, eu posso resolver outras, né? Que não são tão difíceis, mas também requerem essas duas para serem resolvidas, né? Por exemplo, calcule
Letra A, deixa eu pegar um aqui. Aqui, bem fácil, né? Calcule. Eu tenho 3 funções, né? Aí eu posso usar essa propriedade 1, se eu quiser, né? Eu sempre posso fazer direto, né? Mas, se você quiser, você pode separar em 3, né? Aqui depende muito da conveniência. Se é conveniente separar, eu separo. Se não for, eu não separo. Vou colocar aqui integral de 1 dx, mas você pode tirar, não precisa colocar 1 aqui não, pode ser sem nada aqui, né? E aí eu resolvo as 3 separadamente, né? Essa daqui é x3 sobre 3, mais x2 sobre 2, mais x, e aí você pode colocar uma constante única para tudo, né? Você não precisa colocar uma constante para a primeira, outra para a segunda, outra para a terceira, que no final das contas você teria a soma das 3 constantes, que seria uma constante única, ok? Ou pode fazer direto, né? Você já poderia partir daqui para cá, né? Vai colocar o resultado direto. Por exemplo, né? Ó, não, vou fazer essa daqui, né? O x. É bem simples, é só para relembrar mesmo. Por exemplo, eu posso separar isso aqui em duas, né? Como eu falei, em geral eu não vou fazer, porque a gente ganha tempo não fazendo isso, né? Às vezes tem situações que é melhor separar, mas nesse caso não, né? Aí fica a primeira, tá vendo? Aqui é só eu tô fazendo isso para ilustrar a outra propriedade. Constante, você pode tirar, né? Aí fica 3 vezes, aí eu integro essa, que é o próprio E, e aí coloco uma constante geral, né? Ok? Muito bem. E assim, tem várias. Aqui é porque eu estou fazendo as mais bobinhas mesmo. Mas tem as mais difíceis, né? Ó, por exemplo, né? Uma que já não é tão imediata, é essa daqui, né? É cosseno ao quadrado de x. Não é tão difícil essa aqui. Mas não é, por exemplo, de cara você não consegue dizer quem é a função, né? E aí, uma das maneiras de resolver, essa aqui tem várias maneiras de resolver, mas uma das maneiras é você relembrar de uma fórmula da trigonometria, que eu vou copiar aqui. Que fórmula é essa, né? Ó, um lembrete aqui, cosseno ao quadrado de x é 1 meio mais 1 meio vezes cosseno de 2x, né? Se tiver. Então, é muito comum você transformar o integrando. Por exemplo, eu quero integrar essa aqui. Só que essa expressão aqui não ajuda em nada. E aí é muito comum você transformar a expressão que está aqui numa outra que seja mais fácil de integrar. E é que essa fórmula, o que essa fórmula faz, né? Eu posso substituir cosseno ao quadrado por isso aqui. E essa daqui eu separo, né? Agora sim, ficou melhor. Ficou 1 meio
de dx, mais, e eu já vou colocar a constante para fora, né? Tá? Aí aqui você já pode fazer direto. Então aqui fica. Eu poderia tirar a constante? Poderia, né? Mas só pensar numa função quando eu derivo daquela ali, aí que vai ficar 1/2, né? Que é este 1/2 é desse aqui. Aí agora eu integro a do cosseno, que é o quê? É 1/2, vou colocar até de outra cor aqui, do seno de 2x, né? Porque quando eu derivo, aí já tem que lembrar aqui dessa integral aqui, né? Um meio alfa seno de alfa x, né? Cadê a do seno ao cosseno? Aqui eu estou usando o alfa como 2. E aqui mais uma constante. E só para finalizar eu vou... Um quarto, né? Ok? Então, ou seja, essa aqui já não é tão imediata, né? Do que se fosse só o cosseno sem esse quadrado. Que aqui precisou... É muito comum isso integral. Você tem uma expressão e eu tenho que trabalhar ela de alguma maneira para que ela fique mais fácil ou mais... Seja mais fácil de integrar. Não tem outra explicação. E aí você integra, né? Com o que você já sabe. Aqui é um truque a mais, né? Essa passagem aqui. E a partir disso é só relembrar dos conceitos básicos, né? Que integral é essa aqui, por exemplo, que eu já falei anteriormente, sempre vai ocorrer. A ideia sempre é ter uma expressão que às vezes é bem difícil, mas você reduz ela numa que fique mais fácil. Ok? Hum, 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 hum. Não, isso aqui eu vou deixar a aula que vem. Tem, assim, as outras técnicas, porque essa aqui começa com a integração por partes, né? As outras técnicas que vêm antes de integração por partes eu vou comentar também, porque vai ajudar mais na frente, né? Principalmente integral por substituição, ok? Muito bem. Mas eu acho que para a primeira aula tá bom, viu? Eu não vou falar mais além do que eu já falei aqui. Eu já falei, geralmente na primeira aula eu não dou nem conteúdo. Essa, essa parte que eu falei hoje, vocês podem ter no Guidorize, mas eu vou passar essa apostila minha aqui, que tá, basicamente tá tudo lá. E outra coisa, a aula eu não vou dar 1h40 de aula, 1 hora e tanto. Eu acho que é muito aula online, muito, muito longa, fica muito chata. Aí vai ser 1h20, porque depois vocês podem rever quantas vezes vocês quiserem, né? E o vídeo fica mais curto também. O que eu ia... Ah, Midoriz, volume 1, né? Como eu falei, essa primeira parte aqui tá no Guidorize e no Sturt, volume 1. No Guidorize, eu vou colocar no Guidorize a página, porque no Sturt a edição vai mudando as páginas, mas no Guidorize não. Ok?
E na apostila também que eu vou colocar no Classroom. Eu acho melhor pela apostila que já está resumido que o livro já falou, né? Enfim, mas vocês que sabem. Ok? Alguma pergunta? Aí esse aqui que eu escrevi também eu vou colocar um PDF e vou colocar no Classroom também para vocês olharem. Quando vocês verem o Classroom, vai ficar desse jeito aqui, ó. Desse tamanho. Mas é só vocês darem um zoom e porque não tem como colocar tudo numa página com um tamanho grande, né? Então vocês dão um zoom bem grande mesmo, certo? Então é isso por enquanto. E aí na aula que vem eu falo de integral. A aula vai ser um pouco mais longa, eu falo de integral definida, de cálculo de área também. E aí, na aula de sexta-feira, eu vou falar de integral por substituição, que é uma das técnicas que não está na ementa, que era para ser, realmente se vê no cálculo 1, mas eu vou falar e depois vocês assistam. E aí, na segunda-feira, é que eu começo integração por partes, já na ementa atual. Ok? Então é isso, viu? Obrigado pela presença e até quarta-feira. E à tarde eu coloco a aula no YouTube. Ei, professor, Oi. o senhor já mandou o negócio do Classroom para entrar? É porque eu entrei na turma na matrícula do tempo real, que eu perdi o tempo da matrícula. Aí eu não tô no Classroom. Ah, tá, tá. Você entrou depois, né? Você Foi. me manda um e-mail. Você tem, viu? Você tem meu e-mail? Deixa eu Tem colocar no meu Siga? e-mail. Tem no Siga. Ah, Você beleza. pode mandar um e-mail pedindo para eu colocar na turma. Tá certo, obrigado. Tem outra coisa que eu lembrei agora e acabei esquecendo. Enfim, esqueci já depois. Então, até quarta-feira. Aliás, quinta. Deixa eu parar aqui.